Isso mesmo, Daniel, e a todos que acompanham o NT Sul, esse bloqueio de recursos para universidades federais aqui do Brasil impacta diretamente a UFSM e, consequentemente, o campus Cachoeira do Sul, um corte de 14%, o que equivale a cerca de 19 milhões de reais a menos para o ano de 2022, esse recurso que acaba atingindo o campus Cachoeira do Sul, que cresce a cada ano com obras, enfim, reformas. O campus ele vem ganhando uma notoriedade muito grande aqui na região. Esse bloqueio acaba atrapalhando um pouco e atrasando essas intervenções futuras. Eu vou conversar com o reitor da UFSM, Luciano Chu. Reitor, fala um pouco sobre essa diminuição de recursos. A gente conversava antes mesmo da entrevista do que acaba atingindo, de certa forma, a universidade e o impacto principalmente aqui no campus Cachoeira do Sul. Bom dia. Bom dia, muito bom estar aqui falando um pouco sobre a nossa universidade, mas um tema também não muito bom. Dizer que o corte que o governo federal anunciou para as universidades, institutos federais para a ciência brasileira foi de 4 bilhões. 1 bilhão de reais foi no MEC, que nos atinge diretamente, que foi esses 14,5% que tu falaste muito bem. Desse valor, então, desse 14% afetou a nossa universidade em 18 milhões e 700 mil reais que vão deixar de ser investido na nossa universidade esse ano. Por enquanto, é um bloqueio do recurso. A gente espera ainda conseguir reverter. Esse bloqueio não se transforma num corte realmente, porque esse recurso é fundamental para nós seguir o funcionamento adequado, a prestação do nosso serviço da nossa universidade. Especificamente para Cachoeira do Sul, o que vai impactar? Que nem tu falasse, o campus Cachoeira do Sul vem em plena implantação. Então, a gente está fazendo calçadas, fazendo estacionamentos e concluindo algumas obras no campus. Essas obras que estão em andamento, elas continuam, só que nós estávamos com um projeto para iniciar o restaurante universitário, também para construir um prédio de laboratórios, que isso sim fica impactado com esse corte, esse contingenciamento de recursos no momento. E outras questões também, nós tínhamos conseguido, com a força política da região e da própria universidade, 3 milhões e meio de recursos extras para a gente comprar equipamentos para os laboratórios das engenharias de Cachoeira do Sul. Só que com esse corte impactou também esses 3 milhões e meio, que passou a ficar apenas 1 milhão e meio, ou seja, 2 milhões e meio de reais deixarão de ser investidos especificamente nos laboratórios, equipamentos para os laboratórios das engenharias de Cachoeira do Sul. E também vai afetar em alguns serviços terceirizados, como corte de grama, a questão de portaria, vigilante, que vão ser reduzidos alguns serviços para que a gente consiga se adequar a esse novo orçamento. A gente também não pode esquecer que nós entramos agora no mês 6. Nós vimos executando o nosso orçamento nos 6 primeiros meses, considerando o orçamento completo, e agora foi retirado esses quase 19 milhões que a gente tem que adequar em 6 meses. Ou seja, esse corte, na verdade, é considerado como se fosse o dobro, porque eu só tenho 6 meses para adequar. Então, é muito forte e vai impactar o funcionamento de toda a nossa universidade. Reitor, um fato importante que a gente precisa esclarecer é que a UFSM ela vem num ritmo de obras, porém já existe um recurso garantido. Qual obra ali no campus Cachoeira do Sul que não para, que vai ser concluído mesmo com esse bloqueio? Na verdade, todas as obras de Cachoeira do Sul, todas que estão sendo executadas em fase finais, elas estão sendo concluídas já. Então, a gente só não vai iniciar nova obra. As obras estão ali, todos os prédios estão sendo concluídos, todos com recursos garantidos. Então, a gente não vai ter nenhuma obra parada, certo? Então, a gente está concluindo 2 obras que estão em fase final, ali, de finalização das obras. Nós estamos iniciando o estacionamento também, de calçamento e estacionamento, e as calçadas. Esses vão ser todos concluídos. Ainda esse ano, a gente conclui todos. Então, o que vai acontecer? A gente não vai iniciar nenhuma obra a mais, pelo menos nesse ano, nenhuma obra a mais. Por mais que existe uma necessidade de iniciar o restaurante universitário, que o restaurante universitário hoje está operando onde é uma lancheria improvisado, que não é o adequado para atender os nossos estudantes, para a demanda que a gente tem, e também um prédio específico para laboratórios. Essas seriam as nossas 2 demandas que a gente gostaria de estar iniciando, pelo menos com os projetos, esse ano, que nós vamos ter que esperar um momento mais adequado, que a gente tenha recursos e autorização do MEC para poder fazer essa implantação dessas 2 novas obras.
É importante destacar que esse bloqueio do governo federal é de 8 bilhões e atinge a educação, a saúde e também a ciência, esse anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro. Reitor, outro questionamento envolvendo a Casa do Estudante. Ela estava praticamente concluída a última visita que eu fiz até o campus, até conversei com o professor Rogério Brites, que era o diretor na época. A Casa do Estudante, ela tem a possibilidade de reduzir o número de ocupantes diante desse corte? Não, a Casa do Estudante não está concluída, vai receber os nossos estudantes. Normalmente, os restaurantes, com a sua capacidade máxima, eles vão ter, com relação ao direito às refeições no nosso restaurante universitário, o que vai ser impactado, sim, algumas bolsas para estudantes, que são importantes para manter o estudante na cidade, mas esse estudante que vem de fora, são bolsas de pesquisa, bolsas permanência, auxílio material. Essas sim podem ser afetadas ainda esse ano. As projeções nossas que o recurso para pagamento das bolsas não vão até o final do ano. Então, os nossos alunos provavelmente vão ter interrupção no pagamento das bolsas, talvez nos últimos 2 meses desse ano, se não houver uma reversão desse bloqueio dos recursos da nossa universidade. Isso não só para o campus Cachoeira do Sul, para todas as nossas unidades, as bolsas, a gente não consegue garantir as bolsas até o final do ano, porque o recurso para assistência estudantil, ele já não era suficiente. Ele não era suficiente. A gente sempre complementava em torno de 8 milhões de assistência estudantil na nossa universidade, só que esse ano, agora, com esse bloqueio, esse recurso extra que a gente coloca na assistência estudantil, nós não vamos ter disponível, porque ele foi bloqueado. Então, a gente não vai poder complementar a assistência estudantil e, com isso, sim, nós temos um cenário bem difícil em relação às bolsas. Mas a alimentação e a moradia para os alunos de baixa renda, os alunos BSE, que têm um benefício socioeconômico, esses vão ser garantidos. Esses a gente não vão ser prejudicados, alimentação e moradia. Reitor, são 19 milhões a menos já programados para o ano de 2022 se manter esse bloqueio. Como fica o planejamento para 2023? A UFSM começa a olhar com atenção o próximo ano, talvez um ano mais com o pé no freio com essa questão envolvendo o recurso? Exato. A nossa grande preocupação é essa discussão junto com o Congresso Nacional, com a lei orçamentária para 2023, que se ela trabalhar nessa mesma ordem desse ano, ela vai começar a estagnar a universidade. A gente não vai conseguir fazer as ampliações necessárias e não vamos nem conseguir manter os serviços que a universidade faz, os projetos de pesquisa, de extensão e a qualidade do ensino. Então, nós, a partir de agora, a gente segue lutando para recompor o orçamento desse ano e já articulando junto com o Congresso Nacional a lei orçamentária para 2023. Esse é um ano eleitoral, um ano complexo para se discutir com o Congresso, então a gente tem que esperar o Congresso ainda ser recomposto para talvez lá por novembro a gente começar uma discussão mais forte para que a gente garanta um recurso para a educação, ciência e tecnologia para o nosso país, que todos eles nos afetam diretamente. Esse corte que houve na CAP, CNPq, nos institutos de pesquisa nos afetam também, que muitos dos nossos projetos são financiados por esses órgãos de fomento. E com recurso reduzido, reduz bolsas de iniciação científica, reduz bolsa de mestrado e doutorado também. Então, afeta o todo a universidade. Tá certo, reitor. Obrigado por nos atender, esclarecer esse assunto, de certa forma, um pouco complicado para a educação aqui do Rio Grande do Sul, atingindo a UFSM e, consequentemente, o espaço aqui em Cachoeira do Sul. Eu gostaria de aproveitar esse momento que a gente está com os telespectadores nos escutando, nos vendo, de pedir apoio da nossa comunidade, que converse com suas lideranças, converse com seus representantes no Congresso Nacional, com as lideranças da região, pedindo para a recomposição desse nosso orçamento tão importante para nós mantermos a universidade funcionando com qualidade. Então, a gente pede a todos que se mobilizem em defesa da educação, da ciência e tecnologia no nosso país. Muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui falando um pouco sobre a nossa universidade e a relação com Cachoeira do Sul. Ok. Daniel, assunto complicado, bloqueio de contas envolvendo a educação, atingindo as universidades federais em todo o Brasil, a UFSM atingida, vai ser um orçamento mais reduzido, 19 milhões a menos para o ano de 2022. A gente fica na torcida que isso não impacta de certa forma tão forte as intervenções aqui no campus Cachoeira do Sul diante desse bloqueio anunciado pelo governo federal. Eu volto com você.